Olá, turma. Hoje eu optei em fazer uma aula diferenciada, até porque é uma aula que precisa de uma participação minha em algumas explicações para tentar guiar vocês nessas nossas duas últimas aulas dessa competência 20, habilidade 20.1. Só recapitulando, nós trabalhamos nas nossas 3 primeiras aulas os seguintes assuntos: mercado, classificação de mercado, trabalhamos empresa, empresário e as estratégias de comercialização. Todos esses assuntos eles estão interligados e eles fazem parte das bases tecnológicas desse componente. Hoje nós vamos fechar esse nosso componente 20, falando sobre a pesquisa de demanda. E a pesquisa de demanda, ela vai ser tratada nessa aula de uma forma bem prática, embora eu também vou disponibilizar material teórico para vocês, mas num primeiro momento a gente já vai entrar nessa questão prática, porque vocês irão fazer uma atividade para mim, que poderá ser feita de maneira individual ou em dupla, para me entregar. Então aqui eu trago para vocês um exemplo de uma pesquisa de demanda hipotética, onde foi escolhido um determinado assunto e esse assunto envolve como segmento o mercado turístico. É óbvio que cada aluno e cada dupla vai escolher o segmento que ele achar mais pertinente. Ele pode ou não estar trabalhando dentro da área, ou ele pode de repente fazer dentro de um segmento que ele pouco conhece, para justamente aproveitar essa oportunidade e conhecer um pouco mais sobre a demanda, né? A oportunidade de realizar um negócio dentro do segmento que ele escolher. Então aqui é uma pesquisa da demanda turística de uma propriedade, uma chácara intitulada Santana, no município de Alta Floresta. Aqui a gente parte de um pressuposto que existe uma propriedade que tem grandes possibilidades de fazer negócios relacionados ao turismo. Então aí o segmento que eu pretendo fazer essa pesquisa de demanda é o mercado turístico. Mas o meu aluno ele pode escolher qualquer outro mercado dentro da área, né, da agropecuária aí. Qual que é o meu objetivo nessa minha pesquisa? É identificar o perfil da demanda turística. Eu quero saber se realmente esse negócio ele tem demanda, ou seja, tem pessoas interessadas e quem são essas pessoas que estão interessadas nesse negócio. Aqui eu falo um pouco sobre as características desse local onde se dá esse negócio. A Chácara Santana, ela fica localizada na rua Miguel Filos, número 10, fica mais ou menos a 5 quilômetros de distância, né, do centro do município de Alta Floresta, e lá o negócio gira em torno da prestação de serviços, porque nós trabalhamos no segmento do mercado turísticos, mas também existem outros produtos que são oferecidos para agregar esse turismo. Vamos conhecer um pouco mais. Segundo os proprietários, a propriedade Chácara Santana ela surgiu no ano de 2009, quando os proprietários compraram uma chácara para moradia. Mas a propriedade já possuía infraestrutura para lazer, como tanques de pescas. Com isso, os amigos e familiares eles procuravam a propriedade para pesca e demais atividades voltadas ao lazer. Então aí a proprietária percebeu o potencial e resolveu investir em infraestrutura para o local, com banheiros e refeitório. Enquanto isso, o marido fabricava e vendia queijo de porta a porta. Com o passar do tempo, a procura ele só aumentou e a família uniu a venda de queijos e produtos caseiros com um novo negócio, agora trabalhando somente na chácara. Então esse empreendimento ele conta hoje com 30 funcionários e é a única forma de renda para os proprietários. Então os visitantes eles permanecem o dia todo lá, porque existem trilhas ecológicas, existe a opção de cavalgada, pesca esportiva e grande parte deles, comentam que vão lá para descansar e apreciar a natureza e a tranquilidade do local.
Então a gente tem aqui algumas fotos, né, que mostram o local. E aí, para atingir esse objetivo, que é identificar o perfil da demanda, eu tive que adotar uma metodologia. Que metodologia é essa? Como são pessoas que aparecem nessa chácara visitando, fazendo o turismo, eu optei em adotar o uso do questionário, ou seja, eu criei um hall de perguntas e imprimi numa folha de sulfite e entreguei para 42 turistas. Eu coloquei nesse questionário algumas perguntas abertas e fechadas, ou seja, para eles opinarem, e já tem perguntas também com respostas mais ou menos prontas para eles marcarem X. E eu quis saber basicamente o gênero, se é homem, mulher, a idade, o estado civil, a profissão, o município de origem, a escolaridade, renda, qual foi o motivo que fez eles procurarem o turismo rural, se esses serviços e a infraestrutura dessa propriedade é suficiente para atender as necessidades deles, se eles têm sugestões para melhorar, algum ponto que eles viram que são frágeis. Então, o questionário, ele é um instrumento de coleta de dados que significativamente vai mostrar a opinião dos meus consumidores. Conforme nós vimos, todo tipo de empresa, seja ela na área rural ou não, para ela ter demanda, tem que existir um grupo de clientes interessados. Então, a minha demanda, ela vai ter a partir do momento que eu conheço o meu público-alvo e identifico as necessidades deles e tento sanar essas necessidades para que eu possa ampliar ainda mais o meu negócio. Então, eu levantei o perfil, que está aqui o item chamado resultados. A gente verifica que 68% são mulheres, 32% são homens. Olha só, a nossa maior faixa etária aqui de idade está entre 30 e 64 anos, ou seja, um público adulto, né? Seguido do jovem, que vai do 19 a 29 anos, e da terceira idade nós temos a menor faixa etária, que seria 8%. Quanto ao estado civil, né? Ou seja, vão na chácara participar do turismo rural, mais os casados. Veja só, 80% desses casados, né? Eles comparecem no local. Quanto à escolaridade, a gente vê que 68% tem nível superior. E dentre as profissões, né, pelo que a gente está vendo aqui, o maior percentual, ou seja, 20% de 100%, é funcionário público. Então, tem mais um item também aqui que eu gostaria também de investigar, que é sobre a questão da renda, né, para a gente ter uma base do poder aquisitivo desse cliente. Então, a gente observa aqui que 28% tem entre R$ 2.100 e R$ 3.000 reais. Então, o perfil do nosso cliente é que a maioria são mulheres, a idade está entre 30 e 64 anos, ou seja, são pessoas adultas, não são jovens que frequentam. Esse é meu público, então, alvo. Maioria casados, tem ensino superior e, conforme a gente viu, são funcionários públicos e que uma renda superior a R$ 3.000 reais. Outro ponto também que eu questionei para mim ter uma base forte e sustentável para fortalecer ainda mais os pontos que precisam ser mais observados e também aceitos pelos meus clientes, os motivos. Quais são os motivos que levam esse público, né, a frequentar essa chácara? Então a gente percebe aqui que, olha só que interessante, 12% disse que vai porque é para descansar, 33% porque gosta de ter esse contato com a natureza, 12% porque quer viver a vida no campo, 19% a gastronomia, 19% apreciam as atividades no meio rural e 5% outros motivos. Então, assim, decididamente, a gente percebe que 33%, ou seja, 28 respostas, né, 28 participantes mencionam que vai lá porque quer ter esse contato com a natureza. Mas esse meu resultado aqui, ele também me serve para aquela questão que nós havíamos falado dentro da nossa aula das estratégias de comercialização, investigar outros pontos que eu posso ainda obter mais
pessoas interessadas. Então a gente vê aqui, ó, que depois dos 33%, a gastronomia e as atividades no meio rural são duas áreas que eu posso explorar mais ainda, porque existe uma grande fatia aqui, ó, 19 por 19, 38% de pessoas, né, que vão lá porque gostam da gastronomia oferecida na chácara, e também atividades, né? Então tem que ser criadas outras atividades além da pesca esportiva para atrair ainda mais esse público. E na gastronomia trabalhar mais com a diversificação culinária, tá? Então veja a importância da pesquisa da demanda, porque quem está falando aqui é o público consumidor do meu produto ou do meu serviço. Bem, e aí foi questionado, né, se eles estavam satisfeitos com os serviços de turismo oferecido, dos serviços de gastronomia oferecido, dos serviços de pesca esportiva, e se aquela infraestrutura estava ou não agradando eles e satisfazendo eles. Então veja só o resultado: 80% disse que sim e 20% disse que não. E desses 20%, a gente também investigou, desses 20%, o que eles sugerem, né, para que seja então feito melhorias na própria chácara. E aí a gente observou, né, que 16% querem mais cavalos, 16% querem mais chalés, e aí foi segmentando, né, foi ficando mais dividida aqui as respostas. Então essas sugestões, elas são interessantes para a gente observar que esse nosso consumidor, além de querer ter o contato com a natureza, ele quer outros valores agregados no serviço. Então cabe a mim, que fiz o levantamento dessa pesquisa de demanda, né, comunicar à pessoa que está interessado na pesquisa de demanda, ou se for eu mesmo, né, o proprietário, tomar as devidas ações para que a gente possa fazer com que esse cliente saia de lá ainda mais satisfeito. O nosso objetivo aqui é reduzir esse não, porque tudo bem, 80% é um ótimo, é excelente, mas nós sabemos que existe ainda uma parcela pequena, mas existe, né, de pessoas que ainda querem algo mais nesse nosso mercado turístico rural, certo? Bom, alguns pontos eu também gostaria de conversar com vocês, que é em relação a esses dados coletados. Então, conforme foi mencionado, nós usamos o recurso do questionário. O questionário, ele é um rol de perguntas. Então eu tenho aqui um exemplo de questionário, ó. A gente põe aqui um iniciozinho, uma introduçãozinha, e aí começa as perguntas, ó. 1, 2, põe as opções de resposta. Outros a gente deixa em aberto, que nem a pergunta número 5, ó, a pergunta número 9, por exemplo, também. Essas são as perguntas abertas. Então é bem importante o meu aluno ele ter a compreensão de que para fazer o questionário ele tem que conhecer um pouco desse segmento que ele escolheu, porque senão ele faz pergunta desnecessária. No meu caso, por exemplo, eu tinha que saber quem as pessoas que estão indo visitar essa chácara interessadas em fazer uma visita com a perspectiva, né, de participar de um turismo. Então eu investiguei gênero, idade, estado civil. Dependendo do segmento, de repente essas perguntas não são tão interessantes. Então o que é legal? Conhecer um pouco da área para daí fazer as perguntas que tenham total sentido dentro do contexto. Então, por exemplo, eu já sei que no meu caso, a maioria das pessoas que vão na chácara fazer a visita e participar desse processo de turismo rural são, na sua maioria, mulheres casadas, adultas e que tem uma renda acima de R$3.000. Para mim isso é importante porque eu já sei, por exemplo, que lá não vai muitos jovens, é um mercado que eu posso explorar mais. Geralmente os casados têm um gosto mais detalhado na culinária, então é importante esse perfil dentro dessa pesquisa que eu levantei. E as motivações, o que levam as pessoas a irem lá é fundamental. E o nível de satisfação, porque é a partir daí que eu vou identificar as necessidades e os desejos desses meus clientes. Para que eu possa manter esse cliente satisfeito e fiel, eu tenho que identificar as necessidades dele para conseguir resolver isso. Então, o questionário é um instrumento de coleta de dados bem importante que me auxiliou nesse processo.
Depois que eu pego depois que eu entrego o questionário e esse questionário ele é devolvido, eu tenho que fazer um processo de tabulação, ou seja, pegar todas as respostas e saber as quantidades das respostas e os percentuais. Então eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos disso. Olha só aqui. Foram distribuídos 50 questionários e desses 50 questionários, 34 responderam que é feminino e 16 masculino. Como é que eu encontrei os 68%? É bem fácil, pessoal. Pega 34, divide por 50 e multiplica por 100. Pega 16, divide por 50 e multiplica por 100. Então, dependendo da quantidade que vocês vão entregar de questionários, vocês irão fazer esse trabalho de dividir, ou seja, 34 dividir por 50, e depois vocês vão multiplicar por 100 para saber a resposta em percentual. O nome dessa figura chama-se tabela. Então as tabelas elas não têm as laterais fechadas, pessoal, elas estão abertas, ok? A tabela ela tem que ter colunas, aonde nós vamos ter na primeira coluna as respostas, a segunda as quantidades e a terceira os percentuais. Não se esqueçam que na linha final é a linha do total. Outra característica também da tabela é que elas precisam ser numeradas, tabela 1, tabela 2, tabela 3 e assim vai. E aqui você coloca uma palavra-chave da sua pergunta. Então, se a sua pergunta era gênero, você vem aqui e coloca gênero. Veja isso, tabela 02, faixa etária, tabela 03, estado civil. Então assim vocês vão fazer para cada uma das tabelas, tá? Um outro ponto também que eu gostaria de frisar é sobre figuras, tá? Seria interessante vocês colocarem a figura do segmento, da empresa, do mercado que vocês estão pensando em pesquisar. Fotos reais, tentem escolher algo que seja de Nova Canaã ou alguma propriedade rural ou não, uma empresa rural ou não. Tenta procurar algo que seja dentro dos limites da onde vocês estudam, para vocês conseguirem enxergar essa nossa competência dentro de uma realidade próxima de vocês. Optei por Alta Floresta, ele é uma situação hipotética que foi criada para fazer vocês observarem como é feita uma pesquisa de demanda. Então, esse exemplo que eu coloquei, ele é um exemplo curto, objetivo, mas tem esses detalhes que a gente também pode estar observando e adequando. É lógico que vocês podem fazer um tipo de pesquisa de demanda diferenciada dessa, vocês podem ir dialogando comigo, buscando conversar, nós podemos ir trocando ideias até formar um trabalho que seja mais o estilo teu, aluno ou da dupla. E aí, todas as figuras que vocês colocarem, não se esqueça, tá? Coloca aqui figura e o número dela, tipo figura 11. Põe aqui um título para essa figura, não deixa essa figura sem um título. E a fonte, ou seja, de onde é que veio essa imagem. Combinado? Bom, turma, nós vamos ficar agora dependendo de vocês fazerem o que? Primeiramente, conversarem entre vocês, né? Se vocês vão fazer individual, cada um vai verificar se vai fazer individual ou em dupla. Segundo ponto, verificar o segmento que vocês vão fazer essa pesquisa de demanda, onde vocês vão fazer essa pesquisa de demanda, com quem vocês vão fazer essa pesquisa de demanda, começar a formular esse questionário e enviando para o professor para que ele possa ir acompanhando o processo, tá? Não é um trabalho tão simples, mas também não é um trabalho tão complexo. O que tem que ser observado é a questão do prazo. Não deixem para fazer isso posteriormente, ou seja, não deixem atrasar, porque isso precisa ser visto pelo professor, ele tem que acompanhar, ele tem que ir junto com o aluno construindo esse trabalho. Só observando, esse assunto é para a aula de hoje, que é a aula número 4, e para a aula número 5. Essa aula número 5 ela vai acontecer após as férias. A partir de segunda-feira vocês vão entrar em férias escolares. Mesmo que vocês estejam em férias escolares, eu estarei disponível para tirar as dúvidas de vocês. Tudo bem? Então nós não vamos marcar ainda uma data de entrega. A gente vai primeiro fazer esse trabalho com vocês de acompanhar. E aí, à medida que forem acontecendo essa escrita, esse questionário, vocês vão me enviando
e vocês vão dialogando comigo. Por hora é isso. Obrigado, turma.